Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Estamos aqui em mais uma terça-feira literária com vocês. Quero convidar quem não ouviu o episódio passado, a poesia, a máquina e o mundo, com o Eli Venâncio Carrias, Eleazar Venâncio Carrias, que foi finalista do Prêmio Mix Literário de 2022, que é um prêmio dedicado à literatura LGBTQIAP+. Ele é poeta, educador, foi um papo muito lindo. Ele está lançando um livro pela editora Urutau, um livro chamado Máquina. A gente leu algumas poesias, a gente falou sobre o mundo e sobre tantas coisas legais. Então, se você não ouviu, se você está chegando aqui agora, volta lá e dá essa força pra gente. E tá muito legal o episódio. Se você está ouvindo a gente no Spotify, por favor, dê as 5 estrelinhas pra gente, ajuda demais. Faz com que a gente chegue, faz com que a gente não fique lá no fim da fila. Se você está ouvindo no iOS ou no Deezer, favorite lá também, que da mesma forma faz com que a gente se movimente bem aqui nas plataformas. Bom, autopropaganda aqui no link abaixo, está a venda do meu livro ainda sendo disponibilizado. Então, quem não conheceu o meu livro ainda, tem um link aqui para Editora Nós. Lá você vai conhecer, vai ver um pouco do resumo, da sinopse, e tá bem legal. Convido você a conhecer também. Ainda dá tempo de participar do programa do Clube de Contos da Editora Reformatória e Rabiscos, que a gente faz. Basta mandar uma mensagem ou para mim ou para a Editora Reformatório no e-mail que está aqui abaixo, e aí a gente manda o link para vocês do conto do mês, e na última segunda do mês a gente discute ele. Esse mês é um conto da Michele Provenci, que tá muito bacana, tá com um livro novo aí pela Reformatório. A gente vai discutir um conto com ela. É isso. O papo de hoje vai ser com a querida Gisele Correia, que é curadora aí da Flipossos, idealizadora da Flipossos, que é o festival que a gente fala direto aqui no Rabiscos, né? Onde a gente já fez a gravação dos 4 anos do Rabiscos, foi na Flipossos. Sempre agradeço a Gisele aqui pelo espaço que ela cede e pela luta também pela literatura. E nós somos vizinhos não, nós somos moradores da mesma cidade. A Flipos que acontece aqui na minha cidade, em Poços de Caldas, é o momento que a gente encontra os escritores, que encontra as escritoras, e tem tanta pauta aí para conversar. Gisele, bem-vinda, finalmente. Estamos cá conversando nós sobre Flipos. Pois é, obrigado, muito obrigado, Tadeu, pelo convite e pela oportunidade de falar num podcast literário. Acho que é a primeira vez, né, que eu estou tendo essa oportunidade e Verdade, fico você muito sempre feliz. participou em off. Sempre ouvinte, exato, e sempre apoiando o seu trabalho e sempre disponibilizando também a nossa programação, os nossos Não, convidados, né, para fazer parte do podcast. E, claro, é uma forma que eu também esteja participando, né? eu sempre te Mesmo que agradeço, porque indiretamente, estou sempre participando. na Flipos eu consigo gravar com um monte de gente pessoalmente, né? A É gente verdade. consegue estar junto com o pessoal que está aí. Eu quero te agradecer aqui publicamente o espaço que você sempre dá também. Até pelo próprio É, trânsito na feira, né? A gente conseguir ser cadastrado como imprensa, entrar nas palestras, tirar as fotos, gravar, isso ajuda é, bastante a gente enriquecer aqui. Então, quero deixar meu Nossa, agradecimento. e eu acho que a gente tem que fazer esse fortalecimento, né? A literatura de posse é tão rica, é tão diversa, é tão é, completa, né? Nós somos aqui um grande celeiro de escritores em Poços de Caldas, né? Você sabe disso, você é dessa nova safra e a gente já teve grandes escritores que já viveram e passaram por aqui, e temos alguns escritores ainda da velha guarda que estão nos presenteando com a presença até hoje. Então, eu acho que para a gente é uma honra muito grande fazer parte desse processo, dessa história, como você mesmo fala, né? Fazer parte dessa história. E eu agradeço fazer parte da história do Rabiscos Sem também. dúvida nenhuma, você faz parte, É, com certeza. Hoje, sim. eu queria falar com você sobre as feiras, né? Os festivais literários, não só a feira. Antes da gente falar da programação da Flipossos, eu queria bater Uhum, esse papo contigo. A gente teve um momento de muita dificuldade, né? Não só aqui, mas todos os festivais, né? A gente já conversou com várias pessoas que promovem prêmios, que promovem festivais literários, e foi um baque, né? A pandemia. Nós tivemos sim, também problemas de investimento na cultura, e agora sim. os festivais têm tentado se reerguer, né?
Como que foi para você, que é curadora de tantos anos já de um festival, de uma feira, como que foi sentir esse baque? Como que foi essa transição, desde psicologicamente, a parte curatorial, sei lá, a vontade de desistir, ou o momento que você falou, nossa, vamos ter que fazer virtual, vamos ter que fazer presencial. Como que foi esse embate, É, assim, na pandemia sobre você? foi bastante desafiador, né? Mas ao mesmo tempo foi muito instigante, porque quando a pandemia chegou, a gente já estava com o Flippost 2020 completamente pronto, fechado, programação fechada, né? A feira já toda completa. Naquela ocasião, a gente estava com uma temática extremamente importante, potente, né? Que é a temática da literatura feminina, das mulheres na literatura, um momento em que a gente estava preparando grandes surpresas, grandes novidades, lançamentos importantes, né, das nossas mulheres escritoras nesse nosso imenso Brasil. E no final, dali um mês, acabou que houve toda essa loucura, né, que a gente vivenciou no mundo e nos calou, né, um bom tempo. Nesse momento em que a gente teve que cancelar o evento, desconvidar os convidados, desfazer tudo que a gente já tinha previsto em fazer, foi um grande baque, um grande impacto, né? Claro, como foi para todos nós, para todos, toda a população do mundo, né, que sofreu isso. E, e foi um momento de muita reflexão também, né, de interiorização com a gente mesmo, com o papel que a gente vem cumprindo, né, ao longo desses anos todos, de trazer literatura de boa qualidade, de fazer as pessoas gostarem dos livros, fazer a formação nessa proposta nossa tão importante de fomento de leitura. Então foi um baque muito grande de saber que a gente tinha que repensar como que a gente poderia dar continuidade a isso naquele momento tão difícil. E eu acho que, no final das contas, eu me sinto assim muito feliz, de uma certa maneira, porque a gente conseguiu dar a volta por cima e fazer um trabalho que acabou servindo de exemplo para muitas pessoas, para muitos festivais aqui no Brasil, né? Que foi implementar uma feira e um festival em uma plataforma virtual. Algo bastante inédito, né? E eu acho que a gente foi pioneiro nisso no Brasil. Conseguimos efetivamente colocar em prática algo que a gente fazia só no presencial. E foi um grande desafio, porque eu também tive que reduzir a minha equipe, né? Porque a gente não ia dar conta de ficar com todo mundo como a gente sempre ficou. Então, eu tive que remodelar todo o processo, mas a minha prioridade era dar manutenção e continuidade ao projeto, né? Então, acho que foi nisso que eu foquei, nisso que eu procurei uma solução, uma saída, uma continuidade, uma forma de que a gente pudesse continuar com esse público fidelizado que a gente já conquistou ao longo desses anos todos, dar resposta também e trazer um retorno para os nossos convidados, para os nossos escritores que já estavam naquele momento convidados para esse projeto. Então, Gi, só depois de fazendo tudo isso, é, pode falar. dentro do que você está falando mesmo. Quando você Uhum, fala disso de vocês terem sido pioneiro de fato, né? Porque saiu daquele formato de live, vocês montavam o mesmo estúdio e tal. Como que é a foi. preocupação de você que é criador desse festival? Como que é a preocupação com os calendários dos outros festivais e como que é o diálogo entre os festivais? Rola essa disputa, essa concorrência, essa guerrinha de vaidade? Como que é esses bastidores entre os festivais? Não, eu acho que não, eu acho que um grupo que se respeita bastante, pelo menos da minha parte, isso sempre houve, e de outros também conosco, sempre aconteceu. E naquele momento em que a gente teve essa oportunidade, teve essa sacação, podemos dizer assim, de ter feito, né, o festival e a feira numa plataforma virtual, aquilo foi muito bacana, porque ao mesmo tempo.
instigou assim uma vontade de que outros projetos do mesmo gênero pudessem fazer da mesma forma, né? Tanto que a Bienal do Livro de São Paulo, naquele ano, acabou utilizando o mesmo processo que nós fizemos e foi um tremendo sucesso, né? Então, eu acho que isso se deve muito a essas parcerias, a essas contribuições, a esses compartilhamentos de parcerias entre eh, as bienais, entre os festivais, entre as festas literárias, entre as pessoas que trabalham e que lutam pelo mesmo objetivo, né? Então, acho que esse respeito mútuo é muito importante, né? A gente, de uma maneira bastante ampla, eu posso dizer, se respeita bastante, né? Hoje a gente vê um boom muito grandioso de festivais e festas literárias em várias partes do país, né? Inclusive cidades muito pequenininhas também que têm tido aí o seu interesse em fazer eventos desse gênero e sabe o quanto isso é importante, né? Num processo mesmo de desenvolvimento cultural, desenvolvimento da economia criativa de uma cidade, o quanto isso impacta não só pessoalmente as pessoas, mas como impacta também toda uma cidade em várias frentes. Então, isso tem realmente despertado um interesse muito grande, né? A gente tem visto, né, desde quando nós lançamos o Flipostos há 18 anos, que éramos poucos ainda naquela época, né? A Flip, naquele momento, quando o Flipostos foi lançado, a Flip tinha apenas 2 anos, né? E então, de lá para cá vieram vários, foram vindo, foram surgindo, né? Brasil afora, e as próprias bienais também se reinventaram, né? Ao longo desses anos, acabaram incorporando dentro dos seus projetos também atividades literárias com mais potência, com mais vigor. Então, eu acho que isso, pelo menos no nosso mercado, posso te garantir, Tadeu, que partindo de mim, partindo do Flipossos, a nossa idoneidade, a nossa vontade de fazer bem e de respeitar esse mercado e de fazer a nossa parte bem feita, eu acho que isso é preponderante dentro do nosso processo, Hoje, né? e agora você fez uma divisão, né? A Feira do Livro e o Festival Literário, né? Que você É. tá trabalhando com uma visão bem diferente, né? Uma visão de ruptura, de choque, né? No sentido, não ruptura da organização, nem da qualidade, não estou falando isso, mas a ruptura da Não, acho que estrutura, né? conceitual mesmo É, até. isso, Aham, conceitual. Como que é isso? porque Como que na vai ser? verdade, o que que aconteceu, Tadeu? Eu acho que isso já estava um pouco meio que flutuando no nosso imaginário, né, na nossa energia, na nossa atmosfera lá dentro da nossa empresa, já tentando repensar um pouco, né, como que a gente poderia fazer para fazer um pouco mais, né? Principalmente porque a gente sabe da importância que o Flipostos tem no sul de Minas, o quanto é importante, o quanto impacta mais de 80, 100 pequenas cidades ao entorno de Poços de Caldas, e o quanto isso é importante. E com o passar dos anos, né, chegando agora à 18ª edição, a gente viu muito fortemente que os dois eventos juntos, tanto a Feira do Livro como o Festival Literário, acabaram se tornando grandes eventos, independentemente um do outro. Nesse sentido, e até para a gente fortalecer um pouco mais da questão não só da mineiridade, mas o fortalecimento do próprio sul de Minas, que nós sabemos que tem uma força dentro da economia de Minas Gerais, tem uma força dentro da economia do Brasil, a gente achou que já era o momento da gente fazer essa divisão. E essa divisão, eu acho que ela está se dando nesse momento, acabou sendo, de uma certa maneira, forçosamente feita nesse momento por questões conjunturais até, né? Porque a gente não conseguiu fazer uma captação adequada da forma como a gente gostaria de fazer o evento, da maneira como a gente previa para agora 2023. Você daqui de Poços, você sabe muito bem a estrutura física onde nós realizamos o festival e a feira até o ano passado é uma estrutura que
que é num prédio tomado pelo patrimônio, é um prédio histórico da cidade, e um prédio bastante decadente no sentido assim da falta de manutenção, da importância dele enquanto história, mas muito embora toda essa importância, ela também precisa ter uma renovação e tudo mais, e isso há muito tempo a gente sabe que não estava sendo feito. E no ano passado, quando fizemos o Flipostos, foi o primeiro, né, pós-pandemia presencial, que foi um tremendo sucesso, felizmente, nós tomamos uma decisão naquele momento de que nós faríamos a feira e o festival esse ano de 2023 num lugar aberto, onde a gente pudesse fazer uma construção física, uma estrutura física em que comportasse de uma forma melhor, mais adequada, a feira e o festival. No entanto, a gente não conseguiu fazer a captação necessária para essa montagem dessa estrutura, que seria, obviamente, 3 vezes mais cara do que foi o festival ano passado. Então, nesse sentido, acabou que nos obrigou a tomar uma iniciativa, a tomar uma atitude a qual a gente já estava pensando, já estava gestando dentro do nosso sentimento. E aí sim, aí partiu para isso. Aí mais uma vez, eu fui desafiada a dar continuidade, né, a esse projeto, como foi a pandemia, naquele momento que a gente foi totalmente impactado e a gente não sabia o que fazer, e a gente teve que repensar e fazer um evento virtual, e demos conta de fazer, e aconteceu agora novamente o mesmo processo, né? Não tínhamos captado e não era o suficiente para fazer absolutamente nada da forma como a gente queria, então vamos partir para o desmembramento dos eventos, que foi exatamente onde a gente chegou, e nesse momento a gente está trabalhando dessa maneira, com o Flipostos, que vai acontecer agora em maio, voltando ao calendário que sempre foi, né, abrindo aí todo o calendário nacional de feiras e festas literárias no Brasil, que vai acontecer em menos dia, de uma forma mais enxuta, mais compacta, mais densa em termos de pensamento crítico, em termos de literatura. O objetivo do festival agora vai passar a ser cada vez mais voltado para a formação de leitores e para o pensamento crítico, desenvolvimento intelectual e a busca mesmo da diversidade literária, que é o que a gente está fazendo a partir dessa edição, 18ª edição, e sim, o ano que vem a gente parte então para essa questão mais regional, envolvendo mais as cidades, abrangendo as prefeituras, abrangendo um contexto mais mercadológico, mais mercado editorial, mais negócios, mais novos lançamentos, com uma pegada mais bienal mesmo, como Esse é festival, o caso então dos ele outros. foca, esse que vai ter agora em maio, ele vai focar mais nas palestras, nas oficinas, não tanto na Exato. venda do livro. Vai ter venda do livro também ou não? O Vai pessoal que ter gosta. também uma livraria, sim, claro. A livraria é fundamental, né? Uma livraria daqui de Poços, né? Que é a Livrus, que você sabe. Uhum. É uma livraria que, felizmente, né? A gente voltou a ter uma boa livraria em Poços, isso é maravilhoso. E é uma livraria que é de um livreiro já bastante conhecido nosso, que já participava da nossa feira. Ele não é de Poços de Caldas. E exatamente pelo fato dele começar a participar e ser um dos livreiros aqui, expositor na nossa Feira do Livro, é que despertou nele o interesse de se mudar para Poços de Caldas. Olha só Olha como só. o processo, né, do que a gente faz realmente move montanhas. E ele acabou se mudando para Poços de Caldas, abriu aqui 2 unidades da Livruz, e agora tem mais outras 2 fora em outras cidades próximas, e vai ser o nosso grande parceiro agora nessa primeira experiência, nessa primeiro evento de transição, que eu estou chamando de transição, em que nós teremos um conteúdo literário muito forte, muito identificado com a nossa temática, e também, obviamente, uma boa livraria que vai poder oferecer não só livros, né, uma variedade bastante interessante, mas, sobretudo, os livros dos convidados que estarão conosco.
né? Porque isso é uma coisa que não tem como a gente desmembrar isso, né? De ter o livro do autor que estará no festival. Então, isso é absolutamente importante. Eu queria que você Então, falasse isso um vai se pouco, manter. queria que você falasse um pouco do tema desse ano, né? Que você sempre traz esses temas em voga, temas de discussões, né? Às vezes vem também carregado de críticas, né? Que quem faz eventos tem que suportar, não adianta, né? A Ah, crítica sim, ela claro, participa, ela faz parte. Eu queria que você falasse um claro. pouco como que você escolhe os temas, como que é feita essa curadoria e falasse como que você chegou no tema desse ano também. Esse é um tema, Tadeu, que a gente já tinha, porque assim, sempre que acaba, né, que encerra um festival, a gente já está com o tema do próximo festival já definido. E o tema desse festival, a gente já tinha definido, né, em setembro do ano passado, quando a gente fez o Flipossos, e, e é um tema que já estava há muito tempo assim me martelando. E conversando com algumas pessoas ligadas à fotografia, principalmente o nosso fotógrafo profissional e oficial do festival, né, que nos acompanha já há quase 10 anos, que é o Bruno, O Bruno, querido Bruno, um conversando com abraço para ele. ele, um grande abraço para o Bruno Alves, ele falou, Gisele, puxa, está na hora da gente falar de fotografia, né, literatura e fotografia. E eu comecei, Tadeu, sempre que eu vou buscar um tema, sempre que eu estou trabalhando em cima de um tema específico, do festival, eu procuro estudar esse tema, procuro me informar sobre ele. E eu acabei me envolvendo tanto com essa temática da fotografia e comprei um livro, logo que terminou o festival ano passado, eu fui a São Paulo, no IMS em São Paulo, e comprei um livro do John Berger, que é um livro que ele fala da história da literatura, da história da fotografia. E esse livro, ele está me ajudando a pensar nessa formatação e a pensar como a gente deve olhar as fotos. E uma coisa muito interessante que eu vi nesse livro, que é algo exatamente que, sem querer, empiricamente, sei lá, ou, não sei de que maneira, que eu pensei no tema que é as histórias, a literatura e fotografia, as histórias que as imagens não contam, né? Porque eu sempre fiquei com isso na cabeça, falei, puxa vida, alguém que faz uma fotografia, ele sempre por trás daquela fotografia existe alguma coisa, o que acontece por trás daquela fotografia? E exatamente nesse livro tem uma parte que eles falam exatamente, puxa, olha, meus gatinhos estão. Tá ouvindo, meus gatinhos? Eles gostam de literatura também, seus gatinhos. Eles gostam de literatura. Gato e literatura combinam, você sabe, Combina né? super. Combina super. E aí, o que acontece? Eu acabei vendo nesse livro exatamente ele falando dessa frase, né? As histórias que estão por trás das imagens. E isso foi tão instigante, tão estimulante para mim. E, além disso, quando a gente fez o Fliposso ano passado, estava aqui também presente o Felipe Nepomuceno, que é um cineasta, né, que inclusive também deixo meu beijo para ele, que é muito ligado com fotografia, ele é roteirista, cineasta e tudo mais. E conversando com ele sobre isso, ele falou: Gi, olha, eu quero te ajudar ano que vem, então, nessa curadoria. E aí fizemos esse bonde super pensante, bacana, de pessoas que trabalham nessa área, que trabalham nesse segmento e que têm uma visão muito especial, muito peculiar sobre a fotografia. Então, o Felipe acabou se juntando a isso, me passando e trabalhando, está trabalhando comigo nessa curadoria. O próprio Bruno Alves também acabou trabalhando comigo nessa curadoria, e outras pessoas acabaram se juntando, a Edith Zogby também, que é uma pessoa sensacional, e ela é editora também de uma revista de artes, né, em São Paulo, e também esteve no Flippost ano passado. No final, Tadeu, a gente juntou um grupo tão bacana de pessoas, assim, diferenciadas em relação a isso, que trouxeram o que estamos trazendo, né? Que trouxeram essas informações, trouxeram essas sugestões, e daí a gente está colocando tudo isso na prática. E exatamente onde nós faremos essa programação que tem um viés muito interessante, porque no final a gente acabou elencando alguns eixos temáticos dentro da literatura em que a gente vai abranger, que é, por exemplo, uma que eu acho que vai ser palpitantíssima,
que é a mesa de guerras, dramas humanos e literatura, fotografia, dramas humanos e guerras, né? Nesse sentido, a gente terá pessoas que estão diretamente envolvidas nesse contexto, no seu dia a dia, como profissionais, né? Não só escritores, mas principalmente fotógrafos, né? Que é o caso do Ian Boechat, por exemplo, que está nessa mesa, nesse momento, inclusive, ele está lá na Ucrânia, cobrindo toda, né, essa guerra da Ucrânia, já passou pela guerra da Síria, já passou por diversos momentos muito dramáticos, né, a guerra do Afeganistão e tudo mais. Então, eu acho que esse olhar, essas imagens e esse outro olhar, que era exatamente o que a gente estava buscando com essa temática, o que as histórias estão por trás dessas imagens, vai contextualizar todas essas mesas que vão ser bem palpitantes. Então, tem essa mesa, tem uma mesa também sobre arquitetura, sobre ocupações, todos esses dramas que a gente tem vivido aí de dramas naturais, né? Essas catástrofes naturais, como drama Mariana, Brumadinho, essas enchentes, esses problemas que a gente teve agora com essas fortes chuvas no Brasil, né? E todas essas imagens e essas fotografias que foram feitas por essas pessoas. Enfim, então é assim, é uma forma da gente trazer a literatura para um outro universo de pensamento, um outro universo de reflexão, né? E muitas vezes, no dia a dia, a gente não observa que a fotografia traz tanta informação, né? Então, é isso que a gente quer trazer, fazer as pessoas saírem do modo comum e saberem enxergar a literatura em outras áreas da arte, né? Esse é o grande objetivo dessa temática. E aí a programação, dentro disso que você falou, ela vai ser o dia todo, ela vai ser uma parte. Eu queria que você destacasse alguns nomes das pessoas que vêm, algumas mesas Uhum, também, que você já falou um pouco, mas para o pessoal uhum. entender como que você montou e organizou isso, né? Bom, a gente reduziu a quantidade de dias, né? O festival agora ele vai se condensar a 5 dias. A programação ela vai ser Antes era diária, 8? de 3 a 7, mas a gente tem uma abertura dia 2 de maio à noite, com Tá. uma palestra bem interessante, que não é da área da fotografia, mas é uma pessoa muito querida para mim, muito querida mesmo, que é o Clóvis de Barros, e que acabou de lançar um livro agora bem recente e que traz um pouquinho dessas reflexões que a gente precisa ter nesses tempos, nesses mundos atuais terríveis que a gente anda vivendo. Mas o festival, sim, vai acontecer das 9 às 21 horas, vai ter toda uma programação voltada para as crianças, como a gente sempre faz. O Sesc Minas continua sendo o nosso grande, importantíssimo parceiro nesse trabalho de curadoria infantil. Vamos trazer muitas atividades para as crianças, teremos atividades para todas as idades, e especialmente as mesas relacionadas ao tema central, que é a fotografia e literatura. Nós teremos como patrono Walter Carvalho, né, que é um diretor importante de fotografia, talvez um dos mais importantes diretores de fotografia hoje no Brasil, É um grande nome né, mesmo. premiado, muito premiado, é, inclusive até ele me mandou uma mensagem agora que eu falei para ele, Walter, eu quero muito que a sua mesa, né, porque eu e o Felipe Nepomuceno, que seremos os mediadores com o Walter. E eu falei para ele, olha, eu acho que nós temos que aproveitar tanto esse momento com você, que é um momento tão especial, que eu gostaria muito que você trouxesse as fotos mais importantes, mais impactantes, que fizeram realmente que são importantes ao longo da sua carreira, e imagens também, né? Para a gente fazer uma mesa bem interessante, com imagens, com fotos, com falas, sabe, com emoção, porque são pessoas raras, né, Tadeu? Porque também, olha, o Walter já é um senhor e nunca veio a postos, aliás, desculpa, veio sim uma vez, também a convite do IMS, mas há muitos anos atrás, segundo ele, uns 15 anos atrás.
nunca mais esteve aqui. E ele está muito, muito feliz de ter sido convidado, né, para ser o nosso homenageado principal, patrono do festival. E ele falou: Olha, vou me preparar com um acervo muito legal. Então, acho que vai ser muito bonito e muito histórico e importante as pessoas aproveitarem essa oportunidade com o Walter Carvalho aqui em Poços de Caldas. A mesa com ele vai ser no dia 6 de maio, Ah, às 19 horas, né, num sábado. Além dele, nós teremos uma mesa também que eu acho que vai ser muito interessante, que é a mesa de povos originários, que vai ser com o convidado especial dessa mesa serão o Benedito Preze, que é um escritor de Poços de Caldas, que é o nosso escritor sulfuroso homenageado nessa edição, muito ligado com a questão, um dos maiores indigenistas brasileiros, olha só que coisa interessante, e é de Poços de Caldas, olha só. pouquíssimas pessoas sabem disso e Eu mesmo não talvez sabia. muitos nem o conheçam, nem o conheçam, muitos talvez nem o conheçam, você vai ter essa honra e oportunidade de conhecê-lo. Vai estar com ele o Daniel Munduruku, e teremos também o Edgar Chacriabá, que é um fotógrafo indígena, né, que faz um trabalho maravilhoso também, junto às comunidades indígenas Brasil afora, principalmente as comunidades indígenas de Minas Gerais. O povo Chacriabá é aqui de Minas Gerais, inclusive eles são meio que vizinhos do povo Krenak, do Ayrton Krenak. Eles são mais ou menos na mesma região. Então, vai ser uma mesa com certeza importantíssima. Teremos também uma mesa que eu acho que vai ser maravilhosa, e lógico que a gente não poderia deixar de falar sobre isso, que é a data mundial da língua portuguesa, em que nós teremos aqui em Poços de Caldas a Residente Literária, que é uma escritora portuguesa que venceu o nosso chamamento público em Portugal, que nós fizemos esse ano, um chamamento público em Portugal, para a participação de autores ou autoras portugueses aqui na nossa terceira residência literária em Poços de Caldas durante o Flipos. Então é a Judite Canha Fernandes, que também estará lançando um livro de forma inédita aqui no festival, que é um livro de poesia. E Judite também é uma escritora portuguesa muito premiada, muito, muito, muito importante mesmo na cena, principalmente da literatura feminina, é feminista, né, e representante, inclusive, da Marcha das Mulheres lá na Europa. É uma pessoa muito interessante, estará conosco também no Dia Mundial da Língua Portuguesa, que será no dia 5 de maio. Teremos também a presença importantíssima do Bob Wolfson, né, que é um dos maiores fotógrafos do Brasil, né, fotógrafo de moda, mas não só, tem uma história também muito interessante, e também estará lançando um livro aqui, o Livro Falado, né, o livro falado, que estará sendo lançado aqui no Flipostos. Depois, no domingo, a gente vai ter, ainda no próprio sábado, nós teremos o Eric Nepomuceno, que é o pai do Felipe Nepomuceno, que também pela primeira vez estará aqui no Flipos, o Eric Nepomuceno, um dos maiores tradutores de literatura latino-americana no Brasil, de Cortázar, de Gabriel Garcia Sem dúvida. Marques, uma pessoa maravilhosa, também nos dará a honra da presença aqui. E teremos ainda uma mesa também sobre literatura, arquitetura e ocupações, que também eu estou muito instigada com essa mesa, que vai ter a presença do Juan Esteves, que é um dos maiores fotógrafos também do Brasil, o Diógenes Moura, que lançou um livro recentemente chamado Minhocão, em que ele retrata a vida dos moradores de rua, um cara extremamente sensível. Ele não é fotógrafo, mas ele fez as fotos que ilustram esse livro dele, que foi lançado agora, coisa de 2 meses atrás. O novíssimo livro dele estará aqui também conosco em Poços de Caldas, e essa mesa vai ser mediada pelo meu querido amigo que eu gosto demais, Manuel da Costa Pinto, que também é um escritor, né, e tem um programa também agora na Cultura, acho que você conhece, né, o programa Entre Linhas, que Conheço acontece na sim. Cultura. Acho ele Então, ótimo. assim, sabe, vai ser muito Tá lindo. bonito. Eu te garanto que a programação está de primeira, assim, tá de uma grandeza fora de série. Com certeza as pessoas vão gostar demais. Vai ser muito Hoje, e para as bacana. pessoas que são de fora, né, os ouvintes do Rabiscos
santo de casa não faz milagre, né? A Foi- maioria dos nossos ouvintes não é de Poços de Caldas. Como que faz para o pessoal pegar os ingressos? Já tem É alguma mesa que já está só esgotado ou não? chegar, Tadeu, só chegar. Olha, Tadeu, essa mudança assim, tão radical esse ano que a gente fez, né, esse desmembramento da feira, passando para a Bienal do Livro do Sul de Minas o ano que vem, Flipossos reduzido a menos dias e focado mais na questão literária. Quer dizer, aconteceram tantas mudanças ao longo desse processo nosso. Eu posso dizer que a gente viveu um furacão de março até agora, exatamente do dia 10 de março, quando eu tomei a decisão de que nós vamos abortar a feira, não vamos fazer. Vamos focar no festival e vamos manter o festival e vamos partir para essa iniciativa e para essa experiência nova. Então, a partir desse momento, Tadeu, de lá até agora, muitas e muitas coisas aconteceram, né, comigo, dentro da equipe, inclusive uma reforma lá na GSC que não estava prevista de forma nenhuma, de repente surgiu umas coisas, começaram a acontecer umas coisas lá, os pisos começaram a soltar sozinhos, acredita isso? Os Sério? pisos começaram a soltar sozinhos, eu falei, puxa, agora é a hora de reformar. Eu também já estava com vontade de reformar o escritório, já fazia alguns anos. Então, naquele momento, eu falei, puxa, tudo está acontecendo. Isso é gatilho. Isso é gatilho para entender que tem que mudar. Agora é a hora de É mudar a hora. radicalmente. E foi exatamente o que a gente fez. Reformamos o escritório, essa semana agora a gente muda já para o escritório novo. Desmembramos o festival, vamos fazer o festival com menos dias e não vamos fazer aquela campanha grandiosa que a gente sempre fez de arrecadação de livros. Vamos deixar tudo aberto, tudo liberado. Quem chegar, chegou. Vamos fazer por lotação da casa, né? Lotou a casa, lotou. A única palestra que a gente está pedindo é livros, e nós estamos solicitando que as pessoas doem para a palestra do Clóvis, porque o Clóvis é uma pessoa muito bacana e eu gosto, Ele é muito e como a gente disputado, né? sabe que ele tem muito, é isso, e ele é muito disputado, é muito querido, e a gente sabe que vai ter um público bem bacana, com certeza. Já lotou, né? O teatro já está lotado desde Essa tá agora, esgotada do Clóvis. já está esgotada. Então, eu falei, não, a gente também tem que, de alguma maneira, dar continuidade também a essa nossa campanha Doe um Livro, que é algo que eu também faço muito questão de dar continuidade, né? Então, pelo menos com a palestra dele, a gente está solicitando essa doação de livros. Mas as demais, sabe, Tadeu, vai ser tudo aberto, todo mundo chega, é só chegar, é só chegar. Além da livraria, da Livrus, que vai montar uma grande livraria lá, dentro do Espaço Cultural da URCA. Nós teremos também a Tertúlia, que também é uma parceira fidelíssima nossa, que estará também participando conosco, e outros expositores, espaço dos escritores independentes, espaço dos escritores postos-caldenses, né, que a gente também gosta de manter e acha super importante, porque afinal de contas a gente está no maior celeiro de escritores de todo o sul de Minas, e assim vai ser, sabe? Eu acho que vai ser uma experiência muito bacana, muito diferente, e, e a gente está com uma expectativa muito positiva, isso que eu acho que é o mais importante, Isso que é o né? principal, né? Ô, Gi, antes da gente É. fechar, eu queria uma dúvida pessoal mesmo, assim. Você Uhum, está há 18 anos com o festival. Você uhum, passou por muitos caminhos, você depende de uma estrutura de Estado também, você passou por vários governos, né? E a gente é. sabe que uma produtora de eventos tem que estar sempre driblando aí com o jogo de cintura, né? E você trabalha também com alguns temas mais espinhosos que geram algumas críticas políticas e agora, por exemplo, a gente vê Ah, sim. esse Uhum. festival que você falou do movimento feminista, dos indígenas. Como que você lida com isso, Gi? E o que que você aprendeu com tudo isso? O que que você acha como que você acha que uma curadora de festival, uma pessoa que pensa no Uhum. festival literário, pensa sobre esse cenário? Sim, olha, é excelente essa colocação, até porque você já tinha feito antes um pouquinho, eu acho que eu acabei esquecendo de responder. E excelente que você tenha tocado nisso novamente. Eu acho muito bom essa oportunidade. Primeiro, para dizer o seguinte, Tadeu, eu sou uma pessoa muito transparente, sempre fui muito transparente.
E tudo que eu faço, principalmente relacionado ao festival literário, eu faço com um amor imensurável. Um amor que eu acho que ninguém nunca vai entender a minha proposta enquanto curadora, mas muito mais enquanto ser humano, né? Porque é algo que eu realmente acredito muito. Eu acredito muito nesse trabalho que eu desenvolvo, muito mesmo. E muitas vezes a gente incorre em erros, né? É lógico. Eu acho que errar é sempre faz parte desse processo do aprendizado, né? Eu confesso que muitas coisas das pautas positivas, sobretudo nas pautas positivas, que muita gente tem que aprender, muita gente tem que ainda conhecer, tem que saber. Eu tenho buscado saber mais em relação a isso, né? Porque as coisas estão mudando muito. É, o mundo e a vida e os olhares estão mudando muito e a gente tem muito que aprender a todo momento, né? Eu realmente, às vezes me chateio a forma como as pessoas agridem. Hoje a agressão é uma coisa que se tornou meio padrão, né? Infelizmente, as pessoas elas atacam primeiro sem saber o que está acontecendo na verdade, né? Isso parece que se tornou um padrão humano, infelizmente o padrão da violência, o padrão da agressão verbal, da agressão até física mesmo, parece que está se tornando uma coisa naturalizada, né? A gente não pode entrar nessa vibe, sabe? Eu não discuto além daquilo que eu acho que passou de um limite, né? Eu posso ter absoluta razão em determinadas situações, mas se eu acho que aquilo pode exacerbar, pode agredir, pode ferir ou pode sair fora de um contexto da normalidade, eu paro, né? Então eu acho que todos nós somos responsáveis por esse processo. Todos nós somos responsáveis pelo processo de ou dar continuidade às violências, no sentido bem plural mesmo, ou nós somos responsáveis pela manutenção de um limite, de uma humanização, de uma paz dentro de um processo. E é nisso que eu acredito, né? Lógico que a gente sempre vai fazer as coisas pensando no melhor, né? Como muitas vezes aconteceu comigo ao longo desses, né, 17 anos do festival, né? Assuntos polêmicas, É pessoas muito que tempo, né? Passou por que muitos tudo, agrediram, né? quantas coisas, sabe? Quantas coisas, mas eu sempre fui uma pessoa muito aberta a todos os pensamentos, sabe, Tadeu? Eu não sou aquela pessoa extremamente radical. Aliás, eu não sou radical em nenhum aspecto. Eu não sou extremista, não sou radical. Eu adoro o equilíbrio, eu adoro o raciocínio, eu adoro a reflexão, adoro pensar e adoro conhecer pensamentos diversos. Esse é a minha postura como pessoa, na minha vida no dia a dia. Como curadora, muito mais, né? Eu tenho que estar aberta a todas as formas de pensamento. Eu não posso ser uma pessoa radical, né? Ou é só isso, ou é só aquilo, ou é só assado, ou é só. Não, não posso ser assim, né? Eu tenho que ter essa compreensão. E muitas vezes essa atitude ela não é bem compreendida, né? E é engraçado, né? Que eu tenho, apesar de eu ser uma pessoa formada na religião católica, eu sou muito aberta a várias formas de pensamento. Eu gosto muito do budismo, gosto muito do espiritismo, né? Sou simpatizante, inclusive, da doutrina espírita. Acho muito lindo muitas coisas. E ultimamente, não tão ultimamente, mas de uns tempos para cá, eu tenho uma pessoa que eu tenho ouvido de vez em quando que eu gosto bastante do pensamento, que é o Ed Renekiewicz, que é um pastor batista. Ele, inclusive, é um grande pensador. Eu acho que muitas pessoas já o conhecem no Brasil hoje, porque ele é polêmico também, mas ele tem um pensamento aberto que é interessantíssimo. E de vez em quando eu ouço. E eu ouvi outro dia uma live, não é uma live, é uma mensagem, no canal que ele tem, que é uma informação, uma conferência chamada Segundas Chances, no plural. E depois ele foi explicando sobre isso, né? Que é muito importante a gente saber
ouvir, a gente saber reconhecer os nossos erros, a gente saber que a gente errou e a gente saber que a gente tem segundas chances para refazer os nossos processos de aprendizado, de compreensão, de escuta. Então, eu acho que é bem isso que a gente procura fazer, né, no Flipossos. O Flipossos hoje, Tadeu, ele não é um festival nosso só de Poços de Caldas, ele é um festival do Brasil, ele é um festival de todos, é um festival plural, é um festival que várias pessoas participam, de vários pensamentos, e é isso que a gente sempre buscou. E isso acaba realmente esbarrando em questões polêmicas, né? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha bom, tem gente que acha... Mas eu acho que isso que é a vida do negócio. É a gente fazer as pessoas debaterem, discutirem, pensarem, né? E contextualizar as coisas. Eu acho que é por aí. Então eu sou bem tranquila em relação a isso, sabe? Eu não entro em bola dividida, né? Cada um tem a sua opinião, cada um faz aquilo que acha, e a gente apenas apresenta o leque das opções, das informações, do conhecimento. Quem quiser aprender mais, conhecer mais e ser uma mente aberta, o Flippost é o caminho. É isso. Gi, eu quero te desejar sucesso nessa nova etapa, né? Nessa nova divisão, vamos dizer assim. Uhum, Estarei lá, sim. quero cobrar minha credencial para ficar te enchendo o saco lá, mas eu quero Você não precisa participar. disso, né? Você, Eu quero, você já é o nosso convidado imagina, mais do que especial. eu quero aproveitar, eu Inclusive, adoro. você vai estar na programação, Vou estar né? na programação também, vou lá Pois é, no encontrão dos escritores da cidade, que eu gosto tanto desse exato, encontrão, que vai ser lindo. Estou como jurado também exatamente. do festival de Do redação, né? concurso Coisa linda. estudantil, exato. E então eu vou deixar aqui no link para o pessoal de casa a programação. Uhum, Então é só clicar aqui sim, que aí vai baixar a programação em PDF e fora isso também isso no mesmo. site. Então é isso, Gia. Queria deixar você com as suas últimas palavras para convidar o pessoal para vir então para a Flipos, falar a data novamente, para a gente partir para a reta final. Sim, com certeza. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Tadeu, e sou muito honrada, né, de participar do Rabiscos e espero poder contribuir em outras ocasiões. E mais uma vez reforçar o convite para as pessoas virem para esse conteúdo primorosíssimo, preparado a muitas mãos e muitas cabeças pensantes, né, e feito com todo carinho, com todo amor, para que as pessoas venham, prestigiem, participem de 2 a 7 de maio no Espaço Cultural da Urca, entrada franca, com uma grande livraria disponível às pessoas, muita atividade para as crianças, para os jovens, oficinas de fotografia com celular. Tem muitas novidades, a programação está maravilhosa, pensada realmente para todos os gostos, todos os gêneros, todas as idades. E mais uma vez eu reforço que o Flipossos é de todos nós, né? E é aberto a todos. Venham para Poços de Caldas aliás, de 2, né? Que tem a palestra de abertura, de 2 a 7 de maio no Espaço Cultural da Urca, aberto a todos. E visite nosso site, aproveita, Tadeu. Só queria te pedir para o pessoal curtir as nossas redes sociais, o @flipocos, né, no Instagram e no Facebook também, e sobretudo o nosso canal do YouTube, que foi infelizmente hackeado e até agora a Olha gente não só, conseguiu resgatar, então a gente está fazendo um canal novo. Eu peço muito que as pessoas qual que é curtam o lá o canal nosso canal, novo? é o @flipocos-pc, Tá. @flipocos-pc, que é o novo canal que a gente está montando tudo de novo, do zero, e lá também a gente vai colocar transmissão ao vivo de algumas mesas. Várias dessas mesas que eu falei com vocês aqui, a gente vai disponibilizar a transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Então é isso. Obrigada, viu, Tadeu? Abrindo o Valeu. festival, abrindo o calendário, né? Nacional aí, dia 2 ao dia 7, pessoal que for da região aqui. Nós temos muitos ouvintes aqui da região do sul de Minas, Campinas, interior de São Paulo. Compareçam aí, Exato. prestigiem a feira que é bem legal. Eu vou estar lá também, então quem quiser dar um abraço, trocar ideia, é só chegar. Obrigado, Gi. É Uma isso boa aí. noite. Obrigada. Boa A noite. gente volta na terça que vem. Pessoal de casa já sabe, quem quiser mandar dúvida, reclamação, sugestão, podcast rabiscos@gmail.com. É isso, bom dia, boa tarde e boa noite.